Bom dia, pessoal. Bom dia, José. Para fazer um devocional, um cafezinho. Como vocês estão? Bom dia, Val. Sumida, hein, Val? Tudo bem com você, Val? Tô sentindo falta de você, tá? Vou tomar um cafezinho de vocês hoje. Bom dia, Roberto. Roberto Maciel. Eu conheço um Roberto Maciel. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rosa. Bom dia, Valdemar. Bom dia, Lucas. Entrou um Lucas Miranda aí. Teve uma época que eu jogava rugby, né? Tinha um rapaz chamado Lucas Miranda. Cara, era muito bom. Ei, Sandra. Bom dia. Sandra, hoje eu não entrei no horário, mas foi por um bom motivo. Tá? Eu tinha que tirar sangue. Eu tinha esquecido que eu tinha que tirar sangue. Simples assim. E aí, o que eu fiz? Levantei correndo e fui. Ei, Luiz. Tudo bem por aqui com você? Já tomou seu café? Obrigado, Sandra. Tudo bem. Tudo bem por aí, tudo bem por aqui. Gente, esse pãozinho, se vocês puderem comprar esse pãozinho de maçã com canela, ele é muito sensacional. Vocês não estão entendendo o quão sensacional ele é. Sério. Sério. E ele tem um cheiro, um sabor. Ele é sensacional. Sensacional. Eu tiro o miolo do pão sempre, ó. Olha só. Aí fica assim um buraquinho, aí eu vou jogar o ovo no meio. Aí eu jogo bem devagarzinho pra ele não vazar por debaixo do pão. Entendeu? Que aí já, conforme eu vou jogando o ovo, ele já dá uma fricadinha embaixo, né? Bom dia, pessoal. Final de mês. Final de mês, gente. Bom dia, George. George. Olha só um salzinho. Eu tenho que comprar, sabe o quê? Um saleiro. Se eu olho algum na internet. Pão com ovo é ótimo. Então, eu tenho que variar, né? Mas eu não tenho problema de comer sempre a mesma coisa. Mas eu quero começar a variar. E aí, Lucas, Pedro Henrique entrou também aí. Ei, Ana. Agora o que é bom mesmo é um café preto, né? Nu. Já fez sua reflexão de hoje, no dia 30? O que você achou? Obrigado, Lucas. Sandra, o Lucas bem comprou o livro. Menino, e a gente tem um livro que eu quero estudar ele, que é
a segunda montanha, que ele vai falar sobre a diferença da felicidade, né, pra alegria. O negócio não é fácil não, tá? Será, né? Pois é, quando a gente pergunta, né? É uma pergunta capciosa, não é uma pergunta fácil de ser respondida, não. Será que sou? Será que não sou? Alexa, tocar Em Teus Braços. Em Teus Braços e outras As músicas similares no Amazon Music. Vamos, Lucas, marcar a gente estudar um livro aqui nesse canal? Gente, eu amo essa música. Eu amo essa música. Então vamos marcar de estudar um livro que se chama O Ciclo da Autossabotagem. Alegria estoica. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Procura aí. Sandra, eu marquei o oftalmo. Alexa, volume 2. Eu marquei o oftalmo, aí vou passar por oftalmo de novo. Aproveitar, vou fazer tudo, sabe? Aí vou marcar o oftalmo, depois do oftalmo eu faço o óculos. Mas já escolhi até a armação. Eu já preciso. Lucas, o livro seria O Ciclo da Autossabotagem. Eu acho que a minha versão tá emprestada. Eu detesto emprestar livros. Eu tenho 2 livros para sugerir para vocês. Primeiro, ou O Ciclo da Autossabotagem ou Peter Pan. Que o Peter Pan, gente, ele tem um contexto histórico assim que é bizarro se eu falar para vocês. Peter Pan tem uma coisa histórica ali dentro, assim. Vocês sabiam que Peter está morto no livro? Bom dia. Sandra, você não conseguiu entrar no grupo? Eu acho que você me mandou mensagem, não mandou, Sandra? Eu que não respondi. Eu vou ver isso pra você agora de manhã, tá? Perfeito sempre esteve esforçando em mim. Olá, o Hana Oficial Fã Clube. Seu passar pelo... Vamos começar a nossa leitura diária hoje. Eu vou começar com o estoicismo, né? Hoje o Lucas, como o Lucas disse, né? A alegria estoica, né? E aí o texto é de Sêneca em Cartas Morais. E diz o seguinte: crê-me, verdadeira alegria é uma coisa séria. Pensas que alguém pode, não, na encantadora expressão, mandar a morte embora com toda tranquilidade? Ou abrir a porta para a pobreza, manter os prazeres sob controle, ou meditar sobre a capacidade de suportar o sofrimento? Então, ele pergunta, né? Mandar a morte embora ou abrir a porta para a pobreza, manter os prazeres sob controle ou meditar sobre a capacidade de suportar o sofrimento? Aquele que se sente confortável refletindo sobre esses pensamentos está de fato cheio de alegria, mas raras vezes contente. É exatamente esse tipo de alegria que desejo que possuas, pois ele, né? Acho que a tradução está escrita errada, né? É exatamente esse tipo de alegria que deseja que possuas. Alegria, então, pois ela nunca se extinguirá uma vez que tenha reivindicado sua fonte. Acho que a tradução aqui foi escrito errado. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, pessoal que tá passando aí na live. Bom dia. Então, aqui né? É constantemente esse tipo de alegria que desejo que possuas, né? E que isso nunca se extingue. Então, o que Sêneca está dizendo aqui? Que a gente se sinta confortável com os pensamentos de tô mais pobre, né? Tô mais rico, né? Capacidade sobre suportar o sofrimento inerente à vida. Lucas, você chegou a essa consulta. Ei, Marcelo Souza, bom dia! Então, eu não li ainda o texto do High Holiday. Normalmente eu sempre leio na noite anterior e já grifo algumas coisas. Mas para mim aqui já ficou claro que Sêneca está nos convidando a possuir alegria sobre as coisas que nos atravessam, tá? Ei, Andréia, bom dia! Então é um convite já, né, para você começar a refletir que tudo que te atravessa, né, para os princípios estoicos de crescimento. Então não faz sentido sofrer sobre isso. A gente já conversou sobre isso lá atrás. O Ozônio Rufo vai falar muito sobre isso, né, sobre a prática diária do estoicismo. Então, sentir que a alegria seria como um pertencimento. É porque, na verdade, não existe você estar alegre, você é alegre. Esse é o convite, né? Como se a felicidade, como se a alegria fosse igual ao amor. Ou você tem ou você não tem. E aí, o convite aqui é você fazer o questionamento de que tudo que acontece porque tem que acontecer. Então você não deve se desamparar, não deve ficar triste, não deve ficar melancólico, tá? E aí o High Holiday escreve, né? Usamos a palavra alegria de forma displicente. Estou extremamente alegre com a notícia. É uma alegria estar perto dela. É uma ocasião alegre. Mas nenhum desses exemplos toca na verdadeira alegria. Estão mais próximos de contente e contentamento. Está no nível superficial. Bom, então a gente já começou a introduzir que, tipo assim, que, né, a alegria não vai ser uma coisa que você sente ocasionalmente, né? Alegria para Sêneca é um estado profundo de ser e não de ter, né? Contentamento é isso, eu estou contente com tal ação. E o que sentimos dentro de nós e tem pouco a ver com... É o que sentimos dentro de nós e tem pouco a ver com sorrisos ou riso. Quem diz que os estoicos são tristes ou depressivos realmente não está entendendo nada. A quem importa que alguém esteja esfuziante em bons momentos? Que tipo de façanha é essa? Ou seja, aqui ele começou a questionar então os prazeres, né, momentâneos que a gente sente na vida. Então a gente começa aqui a perceber que sempre o caminho do estoicismo é sempre questionar por que estou buscando coisas fugazes, né? O estoico ele tem que buscar aquilo ali que realmente faz acréscimo na vida dele. Mas pode você estar plenamente satisfeito com a sua vida, né? Enfrentar com coragem o que ela lhe reserva, se recuperar de todo tipo de adversidade sem titubear, ser uma fonte de força e inspiração para outras pessoas, né? Então, ele pergunta, você consegue fazer isso? Você consegue ser uma pessoa que, né, que serve de inspiração, que serve de boas coisas? Isso é alegria estoica. Alegria que vem do propósito, da excelência e do seu dever. É uma coisa séria, muito mais séria do que um sorriso ou uma voz animada. Oi, gente. Bom dia, Sara. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Então, assim, no estoicismo não cabe fugacidade. O estoicismo sempre é o convite para a jornada do autoconhecimento, jornada que você vai atravessar a vida. E o estoico, ele tem que se alegrar quando o caminho se põe diante dele. Bom dia! Bom dia, Renascido 4.0. Então,
Só de você estar no caminho do seu dever, você já começa a se alegrar e perceber que, cara, que bom que essas coisas estão acontecendo comigo porque elas são para o meu crescimento. Uma das práticas aí que o estoico ele deve abandonar ou que ele deve repudiar vai ser sempre a estabilidade da vida. Que é a vida que, tipo, nada acontece, nada lhe atravessa, né? Igual o Lacan fala, né? Que a gente precisa atravessar pela vida. Tá tudo sempre na mesma, entendeu? Não tem como, porque se você for procurar a evolução do espírito, é natural que o espírito encontre a adversidade. Se eu estou no estágio 1 para eu ir para o estágio 2, eu vou precisar, gente, é impossível você passar por percalços, passar por dores. E aí o convite do estoicismo é que essa travessia ela tem que ser de forma harmoniosa. Harmoniosa consigo, não com o meio, tá? Isso é muito importante. Porque a gente acha que quanto mais evoluído eu sou, nada vai me acontecer. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu caminho na jornada da evolução, maior a luz fica para frente de mim e maior a sombra cresce, né? Porque eu conheço mais coisas ruins sobre mim. Então, quanto mais próximo da fonte, né, mais coisas ruins vai acontecer com você. Isso é natural. Então, Lucas, você é alegre ou não, Lucas? Sandra, você é alegre ou não? Outro dia me perguntaram na live e eu falei, eu sou alegre. Eu sou alegre. Eu tenho plena consciência que uma pessoa que faz um ovo assim, ela tem que ser alegre. Não é qualquer um que faz um ovo assim, gente. Isso aqui é o Sheraton Hotel. Tá? Me esqueça. Vocês vão em Dubai e não vão comer um ovo assim. Não sabe? Qual que foi a dúvida, Lucas? Qual que foi a sua dúvida? Vamos lá. Lucas, você que é maromba, já tomou sua creatina hoje? Eu acho que essa é a parte mais forte, né? Não titubear sobre a vida. Mas aí, Lucas, a gente para então e analisa um pouco sobre o conceito disso. Vamos parar e analisar o conceito. A gente tem que entender que existe um conceito histórico no texto escrito por Sêneca, né? Porque o capitalismo, né, o neoliberalismo, ele não te dá muito esse direito de você ficar ali, pera, o que está acontecendo aqui? Ele não te dá o direito de você parar meses para poder pensar na vida. Porque quando a gente vai falar sobre os pensadores estoicos, nós estamos falando de uma época onde era possível, era normal você parar o tempo da sua vida e pensar sobre as coisas, né? Que seja uma semana, que seja dias. Hoje em dia, ninguém faz isso. Então, no contexto histórico do estoicismo que ele foi escrito aqui, né, nesses livros, Meditações de Marco Aurélio, né, ou as Cartas Morais, onde Sêneca vai falar muito sobre a moralidade, sobre o dever, né, porque a moral está muito próxima do dever. Então, a gente está falando de um conceito histórico onde as pessoas conseguiam, de fato, parar e pensar no que doía, no que pulsava, no que latejava e falar assim, não, isso aqui não dá para mim, né? Então, a gente precisa parar um pouco sobre isso. Então, talvez você começasse a se olhar com uma outra visão. Ei, Gil, tá? Faço esse convite para você não... Porque senão o julgo sobre você fica muito alto. Se você pega uma barra para te julgar muito, muito grande, tá? Faço esse convite. Hoje, esse trecho é muito para mim. Amizades que transformam.
Eu falo isso porque recentemente eu perdi alguns amigos por causa do meu comportamento, que me afastou deles. E aí quando você percebe que você trabalha, né, o joio do trigo, né? Outro livro, né? Bom, então, aí a gente vai falar sobre as amizades, né? Tem um trecho na Bíblia que fala assim: quem achou um amigo ganhou um tesouro. Né? E aí a gente volta de novo para o conceito histórico de tesouro na Bíblia, que tesouro naquela época era uma coisa grandiosa. Né? A gente está falando de uma época onde, assim, uma moeda de ouro valia muito dinheiro. Né? Hoje em dia a gente sabe que 1 quilo de ouro é caro, mas não vale isso tudo, né? Igual era na época. Na época era uma coisa absurda, né? Hoje em dia não. Bom, então a gente vai aqui ler o trecho, né, do Júnior Hollow. Agora a gente vai ler o Café com Deus Pai. O texto hoje é baseado em Coríntios 15:33 e diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E é muita verdade, porque eu também já perdi amigos por causa das minhas outras companhias, e eles falaram assim: não, não faz mais sentido a gente ficar junto. Exatamente. É porque assim, é isso, né? A gente tem que entender que os verdadeiros amigos, eles vão pegar você pelo cabelo e falar assim: vem cá, o que você tá fazendo com a sua vida? Os verdadeiros amigos, eles têm que fazer isso, tá? Gente, a minha conexão tá boa? Agora que eu vi que tô no Wi-Fi, não no 4G. Se tiver ruim, vocês me falam, por favor. Então, o verdadeiro amigo, ele vai te puxar pelo topete, vai puxar... Vem cá, que merda você tá fazendo com a sua vida, meu camarada? Oi, Elisângela, tudo bem? Bom dia, quanto tempo? Ei, Alisson. Então, a gente precisa entender isso, né? E aí, o verdadeiro amigo, ele vai fazer isso aqui, ó. Tipo assim, ó, cara, você vai se corrompendo, por favor. Para de doideira. Obrigado. Chamar para a realidade é o que o verdadeiro amigo faz. Eu não tô conseguindo tirar o comentário da Sandra. Eu acho que a minha... Só um momento. Foi? Voltou? É aqui, foi aqui. Voltou, né? Foi aqui. Foi o 4G aqui. Tava no Wi-Fi, eu voltei pro 4G, né? Porque eu esqueci de tirar. Então, vamos lá. Então, vou ler novamente. O texto base hoje é 1 Coríntios 15:33 e diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí, o texto base é Neemias 8, né? A gente pode ver que ele tá usando bastante Neemias, né? Ele leu praticamente a Neemias, né? Boa parte de Neemias. Neemias é um livro pequeno. E aí, o Júnior Rochola escreve o seguinte: não estamos destinados a viver uma vida marcada por queixas, murmuração, rebeldia, agressividade ou desordem. Essas atitudes, longe de resolver problemas, apenas os ampliam. É essencial, portanto, nos distanciarmos desses comportamentos e não nos deixar levar por pessoas que agem assim, pois somos facilmente influenciados pelo meio que vivemos. Fato. Na psicologia e na psicanálise, quando a gente quer mudar alguma coisa... Ei, Américo, seja bem-vindo! Na psicanálise e na psicologia, quando a gente quer mudar alguma coisa e a pessoa está inserida no meio... Ei, Maga, bom dia! E a pessoa está inserida no meio que é influenciadora do comportamento, a gente tem que mudar a pessoa do meio. Vou dar um exemplo. Eu sou alcoólatra, né? Um exemplo. Eu sou alcoólatra, eu nem bebo, né? Eu sou alcoólatra. Primeiro ponto a se fazer: deixar de ir a lugares onde o álcool é consumido. Ponto, gente. Sem mais, se finir. Porque você deixa de propiciar o hábito. Se tudo que você faz, você propicia o hábito, então você tem que fazer o quê? Mudar o comportamento.
perfeito? Há diversos estudos que comprovam que o fumar, né, o tragar, está muito mais relacionado ao hábito de tragar, tá, do que a nicotina. Então, qual que é o grande laço que a gente começa a observar? Quais são os gatilhos que levam a pessoa até o momento de tragar? E você começar a substituir. Por que algumas pessoas substituem o cigarro por chiclete inicialmente? Por causa da sensação, né? Por causa da sensação de mastigar. Você está substituindo uma coisa que você fazia a outra. Tá bom? Então, assim, a gente não estou aqui, gente, falando que a nicotina não vicia, tá? Pelo amor de Deus, que a gente tem algumas pessoas com problemas de interpretação de texto. A nicotina é viciante, assim como o açúcar é 9 vezes mais viciante que a cocaína, tá? São dados científicos, joga aí no Google, você vai ver. Então, a primeira coisa que a gente faz é mudar o meio para que a pessoa mude o comportamento dela. Não entendi, Sandra, a sua pergunta. Mas onde são esses lugares sem álcool? Ah, tá. É porque eu não bebo. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Se você é alcoólatra e você precisa comprar, por exemplo, bala, chiclete, não sei o que, você não pode ir num bar, né? Tem aqueles bar, assim, de cidade pequena, que só tem aqueles velho pinguços, assim, sabe? Aqueles cachaceiros e tal ali. Então, é isso, tá? Exatamente. Aí, tipo assim, se você vai se inserir no meio, cara, você tá ali, de repente você tropeça e cai sobre um copo de cerveja, né? Enfim, mas é exatamente isso, tá? Então, a gente mudar o meio. Quando estamos cercados de pessoas impacientes, olha, à vista, Sandra. Quando estamos cercados de pessoas impacientes e murmuradoras, seja no trabalho, seja na escola ou na universidade, seja no círculo de amigos, enfim, precisamos estar atentos, pois quando menos esperamos, estamos reproduzindo comportamentos negativos sem perceber. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos cercamos de pessoas cheias de fé e amor, tornamo-nos melhores. Isso aqui é o clássico dos clássicos. A gente é a média das pessoas que convivamos conosco. São 30 pessoas, você vai ser a média dessas 30. São 5 pessoas, você vai ser a média dessas 5. Não tem como. Se você quer elevar a barra, começa a retirar as pessoas que não fazem sentido para você. Se o comportamento do Lucas não faz sentido para mim, retira do Lucas a sua vida. Gente, isso aqui é o básico do básico. Isso aqui é o básico. Se eu não quero ter comportamentos alcoólatras, eu não vou frequentar, eu não vou estar com pessoas alcoólatras, né? Tem o poder do hábito, o Lucas, tem o poder do hábito, tem um livro amarelinho que eu esqueci também, que fala muito sobre isso, Rápido e Devagar, vai falar muito sobre isso também, eu lembrei, né? Isso também tem a ver com o campo vibracional dos indivíduos ou grupos que convivemos. Exato, porque, por exemplo, essa questão do campo vibracional é o que a pessoa qual é a fé da pessoa, no que a pessoa acredita. Se a pessoa acredita que tudo que ela vê na frente é lenha para a fogueira, como o Tolstói vai falar, cara, ela vai sair malhando tudo. Então tudo tá errado, todo mundo contribui pro mal dela, ela é chata, entende? Então, assim, isso é um processo natural. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Neurociência é incrível, falando que amigos dos teus amigos também podem te influenciar, sim. Ei, Érico, eu tenho o poder do hábito e a gente vai trabalhar ele no final do ano. Bom, continuando. Deus tem uma vida frutífera para você, mas para alcançá-la é preciso estar cercado de pessoas de fé, com uma mentalidade próspera. Convido você a avaliar os ambientes que frequenta e as suas amizades. E se necessário for, tomar decisões a fim de se afastar daquilo que impede de ver e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Cerque-se de pessoas cheias do Espírito Santo, porque assim você progredirá dia após dia, né? A gente tem uma coisa dentro do cristianismo
que é honrar pai e mãe. E aí uma das coisas que o cristianismo faz brilhantemente é corrigir tanto os pais quanto os filhos, né? O cristianismo ele é um convite individual, né, na busca pela salvação, né? E aí conforme a gente trilha esse caminho no cristianismo, né, de salvação, você percebe que o cristianismo ele pede para você abandonar vários hábitos, que aí a gente vai entrar nos dogmas da igreja e tal, etc. Mas assim como outras religiões também vão pedir, né? O hinduísmo, né? O budismo, eles pedem para você não ser viciado em nada, tá? As grandes religiões, elas já entenderam, desde quando foram concebidas, que o vício afasta você da sua espiritualidade. Viram a notícia do cara que agrediu o namorado? Sim, é uma pessoa má influência, provavelmente, mas né? Também tem a pessoa que é má caráter. Então, o convite das grandes religiões, né, que estão muito focadas na bondade, né, na evolução espiritual, ele sempre vai estar assim, cara, não dá pra gente ter, né, uma evolução espiritual e, ao mesmo tempo, a gente ter um hábito que nos puxa para baixo. Não tem como, tá? Isso é uma coisa assim que nós já entendemos, que nós já processamos isso. E aí a gente precisa, então, estar cada dia mais próximos do que a gente acredita. E nisso significa abandonar velhos amigos que não fazem sentido mais. Eu falo muito com a minha terapeuta que depois que você vai ficando mais velho, você entende que você tem um grupo de amigos para isso, para aquilo e para aquilo. E na verdade, a gente não tem grupo de amigos, a gente tem pouquíssimos amigos. Ei, Lucas, bom dia! A gente tem pouquíssimos amigos, né? E a gente tem colegas, né? A gente tem colegas para outras coisas. Temos que ter pessoas que nos dêem um up, exatamente, né? A gente tem que ter pessoas e sermos pessoas para outras pessoas disso, né? A gente estudou há 2 dias atrás o Sônia Rufo falando, né, sobre, olha, você que é mais evoluído, você tem um dever moral de auxiliar as pessoas que não são. Lembram disso? Lembra, Lucas? Lembra, Sandro? Foi um convite. Ele falou, ó, se você é mais evoluído, se você teve boas oportunidades, ele fala sobre isso também, né? E a outra pessoa não teve, você tem o dever moral, né, de contribuir na jornada dessa pessoa. Brilhantemente ele colocou isso pra gente e é um tapa na cara, né? Então, a gente pode começar o convite hoje, né, do Diário Estoico, é perceber se você é alegre ou não. Então, eu tô na estrada do meu dever, então se eu estiver na estrada do meu dever, caminhando sobre o meu propósito, eu estou alegre. Esse seria o caminho, né? Vou precisar sair agora, gratidão por compartilhar tempo e seu conhecimento. Obrigado você também, querido, bom dia para vocês. E aí, então, o Diário Estoico falou sobre isso. Depois a gente vai falar, né, sobre as amizades que transformam. E as amizades, as companhias, as boas companhias, elas têm a noção, elas têm o feeling de entender que, de algum modo, elas vão ficar felizes por saberem que você está no caminho do seu propósito. Esse é um ponto. Então, eles não vão sentir outro sentimento a não ser a alegria, a felicidade de saber assim, nossa, o Lucas está caminhando pelo propósito dele. Nossa, o Lucas está seguindo ali no que ele acredita. É basicamente isso, tá? Então, quanto mais você se aproximar do seu propósito, algumas pessoas vão sair da sua jornada porque elas não estão com capilaridade naquele caminho que você está traçando. E agradeça, porque essas pessoas são distrações fantasiadas, né? Ou vestidas, né? Transvestidas de pele de cordeiro. E não é porque elas são más, não é porque elas são ruins, não tem nada sobre isso. É porque elas são elas estão no caminho delas, né? Você está no seu caminho, então você vai focar no seu caminho. Para de querer que as outras pessoas
trilhem o mesmo caminho. Ah, fulano de tal não está fazendo isso, fulano de tal precisava fazer isso. Esquece. Fulano de tal é fulano de tal. Foque em você. Você que é o ponto. E aí quem vai trilhar esse caminho com você é outra história. É claro que nós somos seres sociais, nós precisamos cativar as pessoas também. Mas a partir do momento que você está trilhando o seu caminho, que você sabe qual é o seu caminho, sabe qual é o seu propósito, sabe quais são as necessidades que estão diante de você, não faz sentido algum você ficar sofrendo, porque meu amigo não fala mais comigo. Né? Então, deixe que o universo também flua a energia. A energia do universo, ela é avassaladora, ela é infinita, para que você recebendo essa energia, coisas boas possam chegar e coisas que não fazem mais sentido possam sair. Esquece de ficar pontuando que isso é ruim, que não sei o que. Deixa essa energia para trás. A gente já estudou aqui no estoicismo também, para a gente não ficar focando em coisa ruim. O estoicismo é esse convite, né? Bom dia, Lucas! Tudo certo por aqui, graças a Deus. Só esse olho que precisa de atenção, precisa de um óculos urgente. Então, a gente já estudou aqui que a gente não deve focar nas coisas ruins. O convite do estoico é abandona o que é ruim. Puf, nem pensa. E segue marcha, né? A Luísa Sonsa não fala isso? Mete marcha, né? Só vai. Sim, isso acontece com pessoas que precisam de validação. E aí na psicanálise a gente vai poder estudar um pouco sobre isso. Por que eu estou precisando tanto que outra pessoa olhe para mim, né, e me valide? Por que eu não consigo olhar para mim mesmo e me validar? Por que eu não consigo olhar para mim mesmo e falar, cara, eu sou assim, que bom que eu sou assim, né? A gente precisa aí começar a entender isso. Tudo bem por aqui, Lucas? Valeu! Então, a gente começa aí a entender um pouco mais sobre isso, sobre o estoicismo, sobre as práticas culturais dentro do cristianismo, por que né, a gente vai falar tanto aí de algumas práticas culturais do cristianismo, por que eles fazem sentido a gente discutir isso à luz, né, da psicanálise, né? Até porque o cristianismo, ele não é outra coisa a não ser uma cultura, né? Gente, a Bíblia, ela demorou cerca de 2000 anos para ser escrita, né? Assim como o Alcorão, assim como outros livros demoraram tempo também para serem escritos. Mas esse forjar da história do cristianismo, né? Ele é carregado de traços históricos. Por isso que quando a gente vai analisar até o Diário Estoico, hoje eu fui falar com o Lucas, né, para ele pegar leve com ele, porque lá atrás Sêneca podia sentar sobre a macieira e olhar para o tempo e pensar na vida. Hoje se Sêneca estivesse aqui vivendo no neoliberal, ele só poderia fazer isso se ele tivesse boas condições financeiras. Senão ele estaria sendo atravessado pelo capitalismo. O capitalismo, ele é implacável, porque cada minuto que a gente está aqui é um tempo que nós estamos vendendo para ele. E não precisa ninguém, porque não sei o quê. Gente, para. Eu tô aqui, eu tô gastando energia, tô gastando internet, vou me alimentar. Tudo que a gente vai fazer gera custo. A roupa que eu estou utilizando é um custo, que vai precisar ser lavada, vai precisar ser comprada. Então, se eu for analisar o traço histórico de cada situação, fica mais fácil de eu trazer similaridade para ele. Por isso que eu falo para a gente poder estudar tanto a etimologia das coisas e tanto história das coisas. Porque quando eu estudo lá a fundo como foi formado, aí faz sentido. Né? Por que lá... Né? Olha só, vamos estudar a história disso aqui, o que estava acontecendo nessa época, qual era o contexto, por que isso fazia sentido, tá? Gente, eu tô aí tentando criar um método, né, para que eu possa me adequar melhor tanto a estar aqui com vocês e conseguir fazer as coisas.
Ainda estou processando como vou fazer isso, né? Mas tá indo, tá fluindo. Graças a Deus as coisas estão caminhando conforme a gente vai andando, né? A gente vai caminhando sobre o caminho, ele vai aparecendo e vai ficando mais claro. E aí, aos poucos, as peças estão se encaixando. Então, eu agradeço cada um de vocês que estão aí passando por aqui. Agradeço em especial a Sandra, ao Lucas, né, que sempre estão na live comigo, me apoiando. Esse apoio também, cara, é de grande valia, porque o Lucas, por mais que ele estude, por mais que ele entenda o que está escrito, ele também é um ser, né, que tem questões, né, que surgem questões, e aí você fala, será que tá certo? Será que eu tô no propósito? Será que eu não tô? Será que eu estou contribuindo, né? E aí a gente tem recebido alguns feedbacks legais, né? Falando assim, não, tá certo, tem contribuído e tal, não sei o quê. Então, essas questões a gente, de fato, percebe que colam, né? Que faz sentido mesmo, né? Então é isso. Não deixem de estudar as coisas, né, que a gente tem proposto aí. Se questiona. Eu gostei muito que o Lucas comprou o livro, porque a gente consegue, então, estudar, né? O Lucas trazer, tipo, às vezes ele entendeu uma coisa, e aí eu vou e entendo outra, e a gente chega no ponto comum. Não tem, eu acho que sobre a linguagem, nós temos diversas vertentes, porque a forma como eu enxergo é completamente a forma que o próprio Sêneca escreveu, né? Então cada um vai analisar sobre o jugo que ele acha conveniente, percebe? Já leu Café com Sêneca? Não li Café com Sêneca, Lucas. Fica aí talvez a oportunidade de um dia ler Café com Sêneca. Muito Lucas, né? Gente, surgiu de repente vários Lucas. Eu me dei conta disso, que a gente tinha um Lucas, de repente veio o Lucas Santos e agora estou cheio de Lucas. Eu não empresto mais livros, porque meus livros que eu emprestei não voltaram. Agora eu estou egoísta de livros. Falei, não vou emprestar não. Se empresta não volta? Marco Aurélio, se me desculpa, mas com o livro estou na prática do egoísmo. Marco Aurélio deve estar se revirando no túmulo lá, mas é sobre isso. Não empresta mais livro. Esquece. É isso mesmo. Livro não se empresta. Gente, esse pão, ele é maravilhoso. Essa marca aqui, ó. Essa marca. E ele é de maçã, canela e passas. Cara, ele é muito gostoso. Ei, Will. Bom dia. Ó, eu vou deixar vocês, que aí eu tenho que fazer o download da live. Ei, John, bom dia. Já comeu? É bom, né? Ele não é barato, mas assim, pra mim, que como 2 fatias por dia, ele dura um bom tempo. E é uma farinha boa, né? Tem uma qualidade superior, não é um pão que tem uma qualidade inferior, né? Então ele realmente é um pão mais bem produzido. Perto de outros pães, eu ia falar pães, olha só.
pães tipo, de farinha branca, né? Só por... Enfim. Mas assim, ele custa quase o dobro do preço, tá? Só pra entender aí mais ou menos como é o sentido das coisas. Não vou treinar. Vou sentar a bunda ali no mocho, tá? No mocho do trabalho. E vou trabalhar. Vou treinar só à tarde mesmo. Ó, um beijo pra vocês. Fiquem bem. Vamos pensando sobre as coisas que a gente conversou durante o dia. E aí a gente vai conversando. Até mais. Beijos. Bom dia pra todos vocês. Fiquem com Deus de vocês, com quem vocês acreditam. E vambora. Lucas, quero ver você sempre alegre, hein? Lembra da estrada do dever. Beijos. Tchau, tchau. Ai, deixa eu nem saber desligar agora.